Então, vamos lá, pessoal. Continuando aí, aula 4, gêneros literários, segunda parte da aula, então. Então, vamos lá. Vamos entrar agora, basicamente, no tema, né, que é narrativas históricas da Bíblia que nós vamos estar estamos estudando nesta aula. Então, deslizes interpretativos por causa do não conhecimento dos gêneros literários. Então, por exemplo, item 1, aí olha, entender incorretamente o gênero de uma obra pode resultar em interpretação distorcida. Então, o que significa isso? Vamos dar esse exemplo aí de Juízes 11:39, que relata a respeito de Jefté. Jefté cumpriu o voto que fizeram ao Senhor ao sacrificar a sua filha. Então, ele fez um voto ao Senhor e nesse voto calhou da primeira pessoa ao aparecer à sua frente. Ele disse que a primeira pessoa, então, ele estaria sacrificando ao Senhor. E a primeira pessoa foi exatamente a sua filha, e por causa desse voto, então, ele cumpriu o voto e sacrificou a sua filha ao Senhor. O gênero de narrativa histórica ao qual pertence o livro de Juízes, olha só, não nos diz por si mesmo se as ações relatadas são boas ou más. Nós é que damos a nossa interpretação. É claro que a ação de Jefté não deve ser elogiada nem imitada. Então, o que acontece? Jefté fez um voto diante do Senhor. E ele cumpriu o voto por ser um homem sério para com o Senhor. Mas, veja, o texto é uma narrativa. E, como o texto é uma narrativa, ele não é normativo. Então, lógico que nós não podemos estabelecer um voto diante do Senhor, seja um voto tolo como esse de Jefté, que a Bíblia fala do voto de tolo, né? Ou seja, um outro voto qualquer. Por exemplo, o voto de Nazireu, que é aquele voto de consagração, quando o Nazireu ele era consagrado ao Senhor, para o serviço do Senhor, para ser usado pelo Senhor nessa consagração, tinha todo um critério. Então, um deles era não raspar a cabeça, os cabelos, não cortar os cabelos. E, por exemplo, Sansão tinha esse voto de Nazireu porque os seus pais o fizeram. E nós sabemos que a quebra desse voto gerou a morte de Sansão, inclusive. Então, são narrativas, e sendo narrativas, não significa que nós devemos usar, apesar de ser bíblico. Veja, a narrativa, como nós vimos, ela é exata, ela é bíblica, ela é verdadeira, entretanto, repito, não é normativa. Não é porque uma narrativa está ali na Bíblia dizendo a respeito de um voto, seja ele como de Jefté, seja um voto de Nazireu, que nós devemos também fazer esse voto. Inclusive, ainda hoje nós temos pessoas que fazem o voto de Nazireu. Então, é algo que não dá para entender o porquê que essas pessoas agem assim. Ou dá para entender, né? É um deslize interpretativo. Ela não está entendendo que o texto é uma narrativa e está interpretando como sendo algo normativo que nós não deveríamos utilizar como padrão de seguir o exemplo daquele personagem. Segundo, classificar erroneamente um gênero bíblico pode ser uma maneira desonesta de negar a veracidade do texto. É exatamente isso. Vejam só. O deslize de tratar uma narrativa como sendo um mito, uma narrativa de caráter simbólico apenas, uma lenda, e não uma realidade histórica, isso é um mito. Por exemplo, dizer que Jonas é uma história fictícia. É possível que você já tenha ouvido isso, ou até em algum momento da sua vida, você já tenha até pensado nessa possibilidade.
né? Porque quando você lê a narrativa de Jonas, aquela história, nós temos uma tendência de achar realmente que aquilo não é algo real, é uma lenda apenas, é um mito, é algo mitológico. Então, isso não é verdadeiro. Por quê? Porque nós partimos do pressuposto de que a Bíblia ela não tem no seu texto nada que não seja verdadeiro. Então, nós não encontramos lendas na Bíblia, nós não encontramos mitos na Bíblia, e sim histórias verdadeiras. Então, por exemplo, a questão de Gênesis, na criação do homem, a criação de Adão, a criação da mulher, nós não podemos ler Gênesis como sendo apenas um mito não, como sendo mito, mas é uma história verdadeira, uma narrativa histórica bíblica, aquilo é verdade. A queda do homem, a questão de Satanás usando uma serpente, isso não é uma lenda. Então, veja, a narrativa histórica, ela é um fato verdadeiro. Então, nós não podemos classificar erroneamente um gênero. Não existe mitologia na Bíblia. Não existem lendas na Bíblia. Tudo que nós encontramos de Gênesis a Apocalipse, independente do gênero literário, são textos inspirados pelo Espírito Santo de Deus, são textos verdadeiros. Então, nós não podemos dizer que a história de Jonas é uma mitologia, é uma lenda. Não, não é. Isso é algo verdadeiro, realmente aconteceu. Jonas foi engolido por um grande peixe. Ninguém pode ter dúvidas com relação a isso. Então, se nós não lermos a Bíblia com esses pressupostos de verdade, nós vamos encontrar dificuldades, porque aí nós vamos tirar a autoridade da Bíblia e vamos começar a fazer uma leitura desconfiada da Bíblia. Esse texto aqui, ele tem essa linguagem por causa desta figura, desta linha de interpretação, quando, na verdade, tudo que está na Bíblia é real, é verdadeiro. Nós não podemos, então, duvidar disso. Então, nós temos que classificar as narrativas históricas como sendo realmente histórias bíblicas e não histórias. Muito bem, princípios para a interpretação de gêneros podem ser mal usados para eximir alguém das exigências da Escritura, levando o intérprete a minimizar a intenção do autor. Então, aqui também é muito importante. Então, isso que nós estamos estudando é para deixar claro a vocês de que a Bíblia é real e é verdadeira. Então, vejam só, se nós utilizarmos alguns princípios que nós podemos tirar do nosso pensamento, da nossa desconfiança, nós podemos, então, desmerecer aquilo que está sendo escrito, aquilo que está sendo transmitido pelo autor. Então, por exemplo, como nós já citamos essa hipérbole aqui, olha só, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de fora de ti. Então, qual foi a intenção de Jesus ao escrever esse gênero literário, que nós estamos chamando agora aqui, não só de figura de linguagem, mas de um gênero literário chamado hipérbole, chamado de exagero? Nós temos esse exagero na Bíblia. Qual foi o objetivo de Jesus ao escrever isso? Foi chamar a atenção dos seus leitores sobre a seriedade do pecado. Foi mostrar aos seus leitores de que o pecado realmente lhe causa mal, de que o pecado realmente deve ser repugnado por nós. Então, o fato de ser uma hipérbole, um exagero, nós podemos diminuir isso ao ponto de não valorizar aquilo que está escrito.
Então, nós devemos tomar cuidado. Também aqui demos um outro exemplo: dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhes emprestes. É lógico que aqui nós temos uma hipérbole, né? Jesus, na verdade, ele não está dizendo que nós devemos dar tudo que nós temos, mas ele está dando a nós mostrando, despertando a nós a ideia de que nós devemos atender também às necessidades daqueles que estão próximos de nós, principalmente os domésticos da fé. Então, nós devemos olhar para as necessidades dos nossos irmãos, dos nossos pais, daqueles que estão bem próximos de nós, daqueles que estão necessitando de alguma coisa. Então, nós não podemos dizer que isso é apenas um exagero e, por causa disso, nós diminuirmos, né, ou minimizarmos a intenção de Jesus ao nos falar através desse gênero literário. Então, cuidado com esses deslizes que podem surgir. Muito bem. Então, como interpretar as narrativas históricas da Bíblia? Então, vamos ver alguns pontos para nós, então, fixarmos isso e finalizarmos esta aula. Primeiro ponto. Grande porção do Antigo Testamento e do Novo Testamento é narrativa histórica, como nós já vimos. Então, se nós pegarmos todo o texto bíblico, nós vamos tirar pelo menos 60% do texto como sendo narrativa histórica. 2. Narrativas do Antigo Testamento, como Gênesis, Êxodo, Números, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º livro dos Reis, 1º e 2º livro das Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Então, nós temos aqui um grande número de livros no Antigo Testamento que são narrativas históricas. No Novo Testamento, nós temos os 4 evangelhos. Então, nós temos os 3 evangelhos sinóticos, que vocês já aprenderam. Marcos, Lucas e Mateus são sinóticos, ou seja, aqueles que se completam. Então, nós nunca devemos ler um evangelho sem comparar com o outro. Então, quando nós lemos um texto em Lucas, nós devemos analisar esse mesmo texto sob a ótica de Mateus e de Marcos. O exemplo bem clássico que nós já mostramos para vocês é exatamente o sermão escatológico de Jesus. Então, quando nós vamos estudar o sermão escatológico de Jesus, nós devemos fazê-lo nesses 3 livros: Marcos, Mateus e Lucas. João já não é considerado um sinótico, porque João já trata de histórias. A narrativa de João já é bem diferente das narrativas dos 3 evangelhos sinóticos. Mas nós temos, então, os 4 evangelhos que são narrativas históricas e temos o livro de Atos, que também é narrativa histórica. Então, se nós pegarmos Lucas e Atos, Lucas foi escrito por Lucas, logicamente, e Atos também foi escrito por Lucas, né? É o famoso Lucatus. Constitui somente esses 2 textos, somente esses 2 livros, eles constituem por si só 25% do Novo Testamento. Então vejam que as narrativas históricas, elas predominam o texto bíblico. E volto a dizer, as narrativas, elas não têm intenção de ser normativas, diferente das cartas doutrinárias de Paulo. Então, quando nós estudarmos as cartas ou as epístolas, nós vamos ver que Paulo traz muita doutrina. A doutrina é normativa, enquanto que as narrativas não. Se nós estudarmos, por exemplo, a lei de Moisés, nós vamos ver ali a lei como sendo normativa. Então, a lei ela é muito de fácil interpretação, porque, na verdade, não há o que interpretar na lei. Então, quando nós estudamos
Êxodo capítulo 20, fica claro, não terás outros deuses diante de mim. Então, não precisa de interpretação isso. Não adulterarás, não cobiçarás, não roubarás, não matarás. Então, vejam que a lei ela é de fácil interpretação e é normativa, enquanto que as narrativas históricas elas não têm essa intenção de ser normativa como as cartas, como a lei, como os estatutos que Deus tem para nós. Então, devemos entender isso, que grande porção, tanto do Antigo como do Novo Testamento, é narrativa histórica. Então, nós não podemos pegar uma narrativa e interpretar como sendo algo que nós devemos praticar normativamente, apesar de ser uma verdade, mas algo que um personagem bíblico faz, nós não podemos e não devemos fazer. Essa ideia da narrativa bíblica ou narrativa histórica da Bíblia. E tem 4 aí. As narrativas históricas podem ser mescladas de outros gêneros, como nós vimos, de genealogia, cânticos, provérbios, profecias, cartas e alianças ou alianças. Item 5. O propósito da narrativa é levar o leitor a se submeter a Deus e a Cristo, levando-o a um conhecimento salvífico de Cristo. Então, aqui, principalmente no item 5, é importante que nós entendamos que as narrativas elas têm esse fundo de trazer um conhecimento. Então, é através das narrativas que nós conhecemos, por exemplo, sobre a criação. Então, quando a Bíblia fala lá em Gênesis 1 e 2 a respeito da criação de Deus, isso é uma narrativa e não é um mito, como nós já vimos. Então, essa narrativa ela traz conhecimento. Então, quando a Bíblia fala em Gênesis 3 a respeito da queda do homem, é Deus, então, introduzindo a nós o conhecimento da necessidade de um Salvador. E aí nós entramos nas sistemáticas, se vocês se lembram, que na teologia da aliança ou do pacto, depois da queda, então, nós temos a teologia da aliança. Então, a teologia das obras, ou aliança das obras em Adão. Adão, então, ele não cumpriu a aliança das obras, por isso a queda. E aí nós temos, então, a partir de Gênesis 3, Deus estabelecendo uma única aliança com o homem dentro da sistemática aliancista. Deus estabelecendo uma única aliança com o homem através da salvação mediante o sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo. Então, vejam, a história, as narrativas históricas, elas têm esse objetivo, esse fundamento, esse pano de fundo, esse propósito, que é nos levar a entender o plano salvífico de Deus mediante um único sistema de salvação, que é Cristo Jesus. Então, se nós lermos toda a narrativa bíblica, nós não vamos encontrar 2 sistemas de salvação, nem 3, mas nós vamos encontrar um único sistema de salvação, que é mediante o sacrifício vicário e substitutivo do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, toda a narrativa bíblica nos aponta para Cristo, para o plano salvífico de Deus. Então, as narrativas, elas trazem esse conhecimento, por isso elas são importantes. E se 60% do texto bíblico é composto por narrativa, por esse gênero literário, é porque realmente o Espírito Santo inspirou essas narrativas nas Escrituras para trazer a nós esse conhecimento fundamental para que nós entendamos, então, esse plano e esse propósito divino da salvação do homem em Cristo Jesus. Item 6, as narrativas históricas são mais memoráveis do que outros gêneros, sendo inclusive o gênero preferido das crianças.
Esse mais memorável aí significa dizer que as narrativas elas são mais fáceis de serem memorizadas. Então, quando você conta para as crianças sobre a história de José, né, que José, com 17 anos, foi vendido pelos seus irmãos, a questão de que ele foi jogado ali naquela cova e depois os medianitas o levaram para o Egito, e José então se torna ali mordomo da casa de Potifar, e a esposa de Potifar o acusa, ele vai para a prisão, fica um tempo na prisão, sai da prisão, revela os sonhos de Faraó, e aí então depois Faraó o coloca como governador do Egito. Por causa disso ele salva então toda uma geração. E quando você conta essa história, essa narrativa, isso vai ficando na memória da criança. Quando você conta a narrativa de Sansão, a narrativa de Davi na vitória sobre Golias, então são histórias memoráveis, facilitam a memorização. Então você não vai ensinar doutrinas para uma criança porque ela não tem ainda o entendimento para ter a facilidade de aprender sobre, por exemplo, a doutrina da Trindade, a doutrina da dupla natureza de Jesus Cristo. Não tem como uma criança aprender isso como nós aprendemos, porque nós já temos conhecimento suficiente. Então, as narrativas, elas são muito importantes, e o Espírito Santo utilizou-se, então, desse gênero literário para escrever grande porção das Escrituras, que vem trazendo, então, amplo conhecimento a todos nós. Orientações, então, para interpretar as narrativas. Então, com essas três orientações, eu quero finalizar esta aula, porque é muita informação e a gente quer que vocês captem ao máximo os principais conteúdos. Então, essas orientações são, primeiro, os textos das narrativas históricas, de forma geral, não são normativos, como nós já falamos. Então, é importante que fique isso bastante claro no coração de vocês. Por exemplo, o fato de Jesus ter sido colocado numa manjedoura, Lucas 2,7, não significa que devemos substituir o berço das crianças por uma manjedoura. O que o autor quis enfatizar foi a origem humilde do Salvador. Aí você pode dizer, não, mas ninguém faz isso é algo muito simples. Realmente é algo muito simples. Mas tem pessoas que pegam fatos históricos, narrativas históricas, e estabelecem como normas. Então, daí se criam regras e vão estabelecendo pensamentos humanos que não têm nenhuma fundamentação e nenhum sustento teológico. Então, o autor ali, ele quis trazer o quê? Uma informação. Qual foi a informação? A origem humilde do Senhor Jesus. Então, por isso ele foi colocado numa manjedoura. Se na ocasião Jesus ou os pais de Jesus, José e Maria, tivessem os recursos necessários, ele teria sido colocado num berço. Então, se você tem os seus recursos financeiros, logicamente, você vai dar para os seus filhos aquilo que é possível dentro das suas condições. Então, é importante nós termos essa noção de que as narrativas, elas não estão ali para nós seguirmos aquele exemplo, ou aquela orientação, ou aquele personagem, mas sim para nos ensinar algo. Sempre tenham isso em mente. A narrativa, ela vai trazer a nós informações, ela vai trazer a nós conhecimentos importantes que o Espírito Santo tem como objetivo para nós. No segundo item aí de orientações, nós temos, na interpretação de uma narrativa histórica, podemos usar a técnica
do porquê. Então, fazer uma pergunta. Então, por exemplo, eu, Lucas, pensando então no Lucas como sendo o autor ali dos seus livros, né? Quando ele escreveu o Evangelho de Lucas, quando ele escreveu Atos. Então, eu, Lucas, lhes contei esta história sobre o homem da mão ressequida, por exemplo, em Lucas 6:6. Por quê? Porque ele tinha um objetivo com relação àquilo. Então, é importante nós termos usarmos essa técnica na narrativa. Então, o objetivo desse exercício ou dessa técnica é impedir o intérprete de apenas repetir a história e levá-lo a se focar na intenção do relato. Então, como foi a intenção de Lucas? Ou seja, eu, Lucas, escrevi isto porque eu tive esta intenção. A minha intenção, né, se nós pudéssemos, então, fazer uma entrevista com Lucas e perguntasse, Lucas, por que você escreveu, por que você narrou essa história de Jesus curar aquele homem da mão ressequida? O objetivo foi mostrar o poder de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Então, João, quando João relata, eu acho que no capítulo 2 do seu Evangelho, a respeito do casamento, ali, que ele multiplicou, então, multiplicou, não, transformou água em vinho, nós teríamos que perguntar para João qual foi o objetivo. Então, ali nós vamos encontrar naquela narrativa Jesus realizando o seu primeiro sinal, o seu primeiro milagre, para que pudessem crer nele. Então, sempre a narrativa tem um objetivo. Então, quando nós fazemos essa pergunta, então, sobre esse objetivo, sobre o porquê, o motivo pelo qual, nós vamos focar na intenção do relato. Quando nós focamos na intenção do relato, nós vamos tirar do texto exatamente aquilo que o autor quis dizer no texto. E não, então, nós fazemos analogias que não tenham nenhuma conexão com o texto, mas pode até ter conexão com a nossa criatividade, mas nós temos que, pelo que nós já aprendemos em exegese, extrair do texto exatamente o que o autor quis dizer. E as narrativas, então, nós devemos interpretar dessa forma. Se é uma narrativa, o que o autor quis dizer com aquilo? Qual foi a intenção do autor? Né? Por que ele escreveu aquilo daquela forma? Ok? E aí, então, no item 3, vejam só, o contexto. O contexto é fundamental. Cada seção menor precisa ser lida à luz do todo e vice-versa. Vejam, na narrativa, a interpretação da narrativa é diferente da interpretação de provérbios, por exemplo. Provérbio, nós vamos ver que Salomão, ele escrevia um provérbio, finalizava, depois escrevia outro provérbio e finalizava. Então, um provérbio geralmente não tinha relação com o outro. Na narrativa, não. Na narrativa, nós temos que analisar o texto. Então, quando nós estudamos narrativas, quando nós estudamos cartas, é aí que nós temos que delimitar o texto, encontrando ali a perícope. Lembram que tem o início, que tem meio e tem fim. Então, nós temos que entender o contexto. Cada seção menor, ou seja, cada versículo precisa ser lido à luz do todo e vice-versa. Exemplo, em Marcos 1:1, o evangelista nos diz que o propósito de sua narrativa é relatar as boas novas sobre o Messias, sobre Jesus, o Filho de Deus. Então, quando nós entendemos isso, quando Marcos, no seu primeiro capítulo, no seu primeiro versículo, já dá essa intenção, então todo o material seguinte,
E todo texto, todo livro, todo evangelho de Marcos vai estar relacionado com essa intenção do autor. Então, todo o material seguinte deve ser lido à luz dessa afirmação inicial. Então, o evangelista tem esse propósito de relatar as boas novas sobre o Messias. Então, o evangelho de Marcos vai focar sobre as boas novas, sobre o evangelho. Então, é um livro evangelístico sobre o Messias, sobre o Filho de Deus. Esse é o enfoque do livro ou da narrativa histórica de Marcos. Então, todo o livro vai estar dentro desse propósito. Então, é um contexto que nós pegamos e nós passamos a interpretar dentro desse contexto. Vejam aí essa questão também que Lucas traz no livro de Atos. Se nós entendermos isso, vai ficar fácil entendermos o livro de Atos. Tá? Então, vejam lá, afirmações temáticas, nesse caso. Tá? O anterior foi o contexto, agora afirmações temáticas. Quando o autor começa a sua obra, ou uma sessão com uma afirmação temática, que nos ajuda a entender o restante. Então, veja, exemplo de Atos 1:8. Vejam o que Lucas relatou. Ele relatou o seguinte: mas recebereis poder, isso foi uma palavra de Jesus, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, o que significa dizer? O que Lucas tinha como intenção? Ele estaria dizendo o seguinte, que a partir de agora, a partir desse primeiro capítulo, até Atos 28, eu estarei relatando a vocês isso aqui que vai estar acontecendo. Primeiro, o Espírito Santo vai ser derramado, e o poder de Deus vai ser derramado sobre a igreja vai nascer, a igreja vai ser perseguida, vai haver a dispersão, e o evangelho vai ser pregado por causa da dispersão, por causa da diáspora. Essa palavra diáspora é exatamente a dispersão que começa a acontecer ali em Atos capítulo 9, principalmente depois do apedrejamento de Estevão, né? Ele é apedrejado, a igreja começa a ser perseguida, ocorre a dispersão e você vai ver os judeus sendo espalhados por toda a Macedônia. E se você der uma olhadinha no mapa, a Macedônia ela é constituída, então, por várias regiões, inclusive as igrejas de Éfeso, da Galácia, de Filipos, a igreja de Corinto, a igreja de Roma. Então, todas essas igrejas estavam nessa região da Macedônia. Então, aqui em Atos 1:8, Lucas ele já mostra a intenção dele que, através desse relato, ele falaria tudo o que aconteceria, então, na história da igreja ali no primeiro século, nos primeiros passos da igreja ali, que inicia-se em Jerusalém. Então, quando você vê Atos 2, de 42 a 47, que relata aquela igreja que permanecia na doutrina dos apóstolos, na comunhão do pão, na oração, no dia a dia ali daquela igreja, você está vendo a igreja de Jerusalém. Depois a igreja vai para a Judéia, o evangelho começa a ser pregado para a Judéia, né? Conforme diz Atos 1:8. Depois nós vamos ter a igreja em Atos 13, nós já estamos na igreja de Antioquia, que é a região da Samaria, e até os confins da terra. Então nós vamos ter relatos em Atos sobre Éfeso, sobre Corinto. Então, aqui são afirmações temáticas. Então, quando a gente vê isso e analisa um contexto geral, então fica mais fácil de interpretar. Por exemplo, vamos pegar aqui um assunto a respeito do batismo com o Espírito Santo. Atos 2, que fala sobre
o derramar do Espírito Santo no dia de Pentecostes, ele está trazendo um relato. Então vejam como uma história narrativa, como uma narrativa histórica, ela não é normativa, o que significa dizer que eu não posso estabelecer como doutrina o batismo com o Espírito Santo como sendo evidência o falar em línguas, estudando apenas Atos capítulo 2. Por quê? Porque isso é uma narrativa. Aí você vai para Atos capítulo 8, continua a narrativa do derramar do Espírito Santo, e você vai ver isso. Depois, em Atos capítulo 10, que vai acontecer a conversão de Cornélio e sua família, que também fala sobre o derramar do Espírito Santo, eles falaram em línguas. Atos 19 também fala dos discípulos de Apolo, aproximadamente 12 discípulos, que também foram batizados com o Espírito Santo e falaram novas línguas, mas tudo isso são narrativas históricas. Então eu não posso pegar as narrativas e estabelecer como padrão doutrinário. Agora é lógico que quando eu pego todas essas narrativas e pego ainda as cartas de Paulo, que ensina sobre os dons espirituais, aí sim eu vou começando a ter uma direção normativa para estabelecer uma doutrina. Então, por isso que nós devemos entender as narrativas para nós não estabelecermos doutrinas sem apoio doutrinário ou sem apoio bíblico e teológico que nos garanta que realmente aquela doutrina deve ser estabelecida daquela forma. Muito bem, e finalizando aqui esta aula com esse item 5, a questão da repetição. A repetição, ela sempre foi utilizada, tanto no Antigo como no Novo Testamento, para enfatizar algo, pois os autores bíblicos não tinham os recursos gráficos que nós temos hoje. Então, por exemplo, aqui, quando eu quero destacar esse versículo, a isto respondeu Jesus, em verdade te digo, eu estou utilizando um recurso aqui que é o negrito e é o itálico. Em verdade. Você pode observar aí no slide. Estou usando recursos gráficos que nós temos hoje em 2021. Naquela época eles não tinham isso. Tá? Então, qual era o recurso gráfico que eles tinham? A repetição. Então, tanto no Antigo como no Novo Testamento, essa questão da repetição era muito comum. Lá em Isaías capítulo 6, eu já falei isso para vocês, eventualmente em alguma aula também, nós temos Isaías falando a respeito da santidade do Senhor, do trono do Senhor, e dos anjos, então, expressando a santidade, dizendo para Deus, Kadosh, 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 ou seja, santo, santo, santo. Essa repetição 3 vezes é uma forma hebraica de enfatizar, de dizer no superlativo, ou seja, o grau máximo da santidade estava em Yahvé, o Senhor. Então, somente Deus, somente Yahvé está nesse nível, somente Ele deve ser digno de ser chamado Santo, Santo, Santo. Nenhum outro ser no universo está nesse padrão de santidade. Então, quando se repete Kadosh, 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 essa repetição é uma ênfase, ok? Aqui, hoje, nós não precisaríamos ter santo, santo, santo. Nós poderíamos destacar, por exemplo, em negrito e em itálico, ou em apenas em negrito. É uma forma de nós enfatizarmos. E no Novo Testamento, então, João 3, nós temos Jesus dizendo isto. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Vejam a importância do que Jesus está falando, o leva a usar de repetição. Então, quando Jesus fala em verdade te digo,
ele está chamando a atenção do ouvinte ou do leitor, no nosso caso agora. Então, vejam, é uma ênfase, a ênfase da repetição. Então, está dentro da narrativa. Então, ele está chamando a atenção, dizendo, olha, todo conhecimento é importante, mas este aqui é mais importante. Veja, ele está falando sobre o novo nascimento. O novo nascimento é fundamental, como nós sabemos, para a salvação do homem. E Jesus enfatiza, em verdade, em verdade. Ele poderia não ter enfatizado. Se ele não tivesse enfatizado, ele estaria dizendo que o novo nascimento é importante, mas nem tanto. Mas a partir do momento que há uma ênfase, a partir do momento que há uma repetição, então nós temos aí uma atenção especial. Então nós vamos encontrar isso nas narrativas. Tá? Em João 3,5 também você vai ver Jesus usando a mesma expressão, em verdade. Ele vai falar, aí, em 3,5 ele vai falar que não nasceu da água e do Espírito, que está relacionado com o novo nascimento, e em 3,11 também. Então nós temos a questão da repetição, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Ok, pessoal, assim então nós terminamos mais uma aula e espero que tudo isso esteja sendo produtivo para vocês, trazendo conhecimento necessário para uma boa leitura, uma boa interpretação da palavra de Deus.